Abolício criminis. Você conhece essa palavra meio esquisita e o que ela representa dentro do nosso direito penal? Você sabe o que esse instituto significa para questões concretas da nossa prova da OAB? E sim, ele já foi cobrado inúmeras vezes no exame de ordem. Você sabe as consequências da famosa abolício criminis e a diferença entre uma abolício criminis estrito sensu e a conhecida abolício criminis formal? Vamos analisar tudo isso nesse vídeo direto, objetivo e bastante simples para que você possa acertar essas questões na sua prova da OAB. Mas antes de começar, você curte aqui o canal do Estratégia OAB no YouTube, você ativa aquele sininho para você ser notificado de vídeos como esse sempre que a gente colocar aqui no canal do Estratégia e siga as nossas redes sociais. Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano Rodrigues, estou de volta com mais um vídeo do nosso direito penal direto, objetivo, rápido, trabalhando hoje com um instituto muito badalado e com um nome assim um pouco estranho. Quando a gente olha para essa palavra abolício criminis, a gente fica pensando, né? Será que isso significa? Mas, no final das contas, abolício criminis significa abolir o crime, ou seja, quando uma lei nova deixa de considerar como crime algo que antes era assim tratado. E aí, abolício criminis nada mais é, em palavras mais simples, do que revogar, retirar um crime do nosso ordenamento. E esse instituto tão importante está previsto no artigo 2º do nosso Código Penal e também junto no seu parágrafo único. Até porque, além da abolício criminis prevista no artigo 2º, temos também um importante princípio que acaba sendo previsto expressamente dentro do artigo 2º e do parágrafo único. Vamos analisar aqui o artigo 2º, colocando aqui na tela, e parágrafo único do nosso Código Penal, e ele vai dizer em palavras simples, de forma muito direta, olha, não deixa de ser crime, não é mais crime quando uma lei nova vem para deixar de tratar aquilo como tal. E, obviamente, logo no seu parágrafo único, a gente vai ter a instrução, a colocação de um princípio que toda hora aparece no exame de ordem, da irretroatividade da lei penal incriminadora. Porque o artigo 2º, ao falar de uma lei nova que deixa de considerar como crime algo que antes era assim tratado, também aponta que qualquer lei que seja benéfica, que seja melhor, que seja positiva, vai retroagir para alcançar fatos anteriores, se sobrepondo inclusive ao trânsito em julgado. E, paralelamente, temos aí a previsão não só de a irretroatividade da lei incriminadora, mas também a retroatividade da lei penal mais benéfica. Ora, no primeiro momento, você pode parar e olhar para isso e falar assim, pô, Cristiano, está me parecendo um tanto ou quanto complicado. Eu estou aqui muito preocupado, tenso, minha cabeça está explodindo. Mas é muito simples. Quando a gente fala de abolício criminis, nós estamos falando de uma norma, uma lei nova, que vai dizer assim, não é mais crime. Vamos retirar esse fato do ordenamento jurídico. Então, é como se você tivesse ali uma árvore sendo cortada, ou um prédio sendo demolido. Pronto. Ou seja, aquilo que era crime sumiu, deixou de existir no âmbito jurídico penal. E aí, é claro que nós estamos diante de uma lei considerada super benéfica. É uma lei muito benéfica, aliás, é a mais benéfica de todas. Ela é a campeã em termos de ser benéfica, porque o fato deixou de ser crime. É verdade, as leis podem ser benéficas quando diminuem pena, quando dão um direito, um benefício, mas nada melhor do que dizer isto não é mais crime. E aí, a gente tem que organizar as consequências do abolício crime através da seguinte forma. Vamos botar aqui as consequências. Primeira consequência. Por ser uma lei super benéfica, a abolício criminis, ou seja, retirar o crime do ordenamento, tem efeitos retroativos, ou seja, alcança todos os fatos anteriores a ela. O que isso significa? Significa dizer que, mesmo que você tenha praticado o fato, sido condenado, transitado em julgado, essa norma que previu e retirou o crime do ordenamento vai retroagir e alcançar você, afastando todos os efeitos penais da prática daquele fato, e essa é a segunda consequência. Coloque aí, segunda consequência, número 2, a abolício criminis afasta todos os efeitos penais da prática do fato e se sobrepõe até o trânsito em julgado condenatório. Ou seja, se o seu inquérito está em andamento, ele vai ter que ser arquivado. Se o seu processo está em andamento, com denúncia, com sentença de primeira instância, não importa, ele vai ter que ser extinto. E mesmo que você esteja já com trânsito em julgado e cumprindo pena, a sua pena vai ser afastada e você terá que ser solto. É uma lei
top benéfica, retroativa, e assim a gente aponta para o famoso princípio da retroatividade da lei penal benéfica, e eu quero que você preste muita atenção. Não, calma. Não deu para prestar atenção assim. Vamos lá. 1, 2 e... Atenção! Aí, agora melhorou. Atenção, por quê? Porque isto cai na nossa prova não só dentro do abolício criminis, mas para qualquer norma mais benéfica. Se uma norma é benéfica, se ela diminui a pena, se ela vai dar um direito, um benefício, ela vai ter efeitos retroativos plenos. Agora, a abolício criminis, ela simplesmente diz que aquilo não é mais crime. Então ela apaga todos os efeitos penais de uma prática, de uma conduta, de um crime ou de uma sentença condenatória. E aqui entra a terceira consequência do abolício criminis, que é uma pegadinha. Olha ele aí, a nossa prova da OAB. Coloca aqui. 3. Afasta todos os efeitos penais primários e secundários, então envolve a pena e as outras consequências, como, por exemplo, a reincidência, os antecedentes, caso volte a praticar um crime, será considerado primário, como se aquilo não existisse na vida do cara. Mas esses efeitos penais são afastados, porém, agora sim, não se afasta nenhum efeito cível da prática daquele fato. O que significa isso? Havendo uma abolício criminis, o que você vai ter é que todos os efeitos, a pena, o cara vai ter que ser solto. Se ele voltar a cometer um fato, ele simplesmente não tem antecedentes, não tem reincidência, é aquela famosa ficha limpa. Ficha limpa. A famosa ficha limpa, como a gente fala, zera a conta. É como se nada tivesse acontecido na vida do cara em relação à prática daquele crime. Agora, os efeitos de natureza civil, aqui ó, do nosso famoso Código Civil, como por exemplo, a obrigação de indenizar por danos morais, por danos materiais, permanecem. Então isso é a clássica questão, mais uma vez, atenção, agora foi direto. Atenção, porque isso é questão de prova, já foi perguntado na nossa prova da OAB. Os efeitos cíveis são mantidos. E a gente teve alguns abolício criminis famosos, talvez o mais famoso, há muito tempo atrás, tenha sido o crime de adultério, do artigo 240 do Código Penal, revogado o artigo 240, que é a relação extraconjugal da pessoa casada. O famoso... Não, para de besteira. Não, esquece isso. Ou seja, né, o marido, a mulher que trai o seu cônjuge. E isso é adultério. Isso não é mais crime. E quando o adultério deixou de ser crime, isso afastou todos os efeitos penais da prática daquele ato que era crime praticados anteriormente. Um clássico exemplo de retroatividade benéfica. Agora, outro tema muito importante, e mais uma vez eu vou pedir para que vocês, Não, aqui, preste atenção! Muita atenção nisso, porque é tema de prova. A chamada abolício criminis formal. O que significa que você apenas muda a previsão do crime de um artigo para outro. Ou seja, a abolício criminis formal é a lei que vem revogar um crime e a conduta prevista dentro daquele crime, ela não deixa de existir como crime por ordenamento. Ela é colocada integralmente, migrada para dentro de um outro artigo que já existe ou se cria um tipo penal diferente para aquilo. Isto aconteceu, por exemplo, com o conhecido crime de atentado violento ao pudor. Mas vem cá, você está pensando em fazer xixi na rua? Não, isso não é atentado violento ao pudor. Isso é ato obsceno, que continua sendo crime, lá no artigo 233 do nosso Código Penal. Esse artigo aqui, praticar ato obsceno em local público, aberto ao público ou exposto ao público. Então, isso é crime de ato obsceno, sempre foi e continua sendo. O atentado violento ao pudor é aquela prática que hoje está englobada dentro do crime de estupro. Ou seja, era previsto no 214 do Código Penal, que foi revogado e abolido, que praticar ato sexual diverso da conjunção carnal, que é a penetração do pênis na vagina, com alguém mediante violência e grave ameaça. E o estupro era só para conjunção carnal, praticado pelo homem contra a mulher, mediante violência e grave ameaça. O 214 deixou de existir, toda a conduta típica dele migrou para dentro do crime de estupro, então a gente chama isto de abolício criminis formal. E aí, o segredo, atenção, segredo, é que a abolício criminis formal não gera os efeitos da abolício criminis. Ou seja, não é uma lei penal benéfica, que vai ter retroatividade, que vai apagar o que já foi feito, porque ela simplesmente migrou para outro artigo com aquela conduta prevista. Óbvio que se a pena, por acaso, ficou menor, aí tem efeito retroativo. No caso do estupro, a pena continua igual. O atentado violento ao pudor tinha a mesma pena do estupro do 213. Então nenhum efeito benéfico foi produzido por essa situação de revogar um artigo
e migrar a conduta para dentro de outro tipo. Finalizando, a tal da abolicio criminis formal, anota aí, é chamada também de princípio da continuidade normativa típica, beleza? Princípio da continuidade normativa típica. Atenção, porque isto é questão da nossa prova da OAB. Bacana? Já foi cobrado e poderá ser cobrado novamente. Maravilha! Agora você já tem todos os instrumentos para resolver as questões sobre abolicio criminis quando ela aparecer na sua prova e já pode comemorar, porque você tem mais um ponto ganho na sua prova da OAB. Valeu!